Olá, todos bem dispostos? Sim. Fazer uma pergunta antes de começar, que é: quem aqui gosta de história? História. Olá, alguns. E eu vou partilhar com vocês que eu sempre detestei história. Porque eu não via nenhum interesse, é mesmo isso, em saber o que é que aconteceu no passado. Exatamente. Mas hoje vamos falar de história. Vamos ver como é que Satanás usou uma cultura pagã no passado para desviar da verdade os nossos antepassados. E quando estou a falar dos nossos antepassados, estou a falar literalmente dos nossos antepassados do povo português. E isso é algo interessante. Eu vou falar de algumas coisas um bocado violentas, mas felizmente não vou ser eu que vou dizer e vou antes deixar outras pessoas falarem. No entanto, é assim. Eu, quando era jovem, aprendi uma coisa muito importante. Quando era bastante mais jovem, estava eu num acampamento de desbravadores nacional e houve um jovem que fez uma asneira. Meteu um dedo. Não vi eu. E esse jovem estava a sofrer um bocado com o quê? Com as consequências, ok? Desse erro. E eu estava a pensar assim: puxa, ainda bem que não fui eu que fiz aquilo. Sabem porquê? Porque eu tinha pensado em fazer exatamente a mesma coisa. E quando eu reparei, e nunca aconteceu, e no que aquele jovem estava a sofrer com as consequências, eu pensei assim: bem, e eu percebi que há duas maneiras para a gente aprender. Ou com os nossos erros, ou com os erros dos outros. Certo? Felizmente não fui eu que fiz aquele erro, foi outra pessoa, o outro jovem. E então eu pensei: eu nunca na minha vida vou fazer aquilo. Porque eu vi o que ele estava a passar. E é aqui que entra a história. A história entra com um objetivo. Foi aqui que eu comecei a gostar de história. Porquê? Porque eu percebi que há algumas coisas que estão no passado que nos ajudam a quê? A não cometer os mesmos erros. Alguém dizia assim: devemos temer o futuro quando nos esquecemos do passado. Muito bem. E eu queria partilhar com vocês algo que eu aprendi há algum tempo e que nos fala isso mesmo. Se andarmos para trás na história, isto é um mapa do Império Romano no segundo século. É mais ou menos assim que era o Império Romano na altura de Cristo e na altura dos apóstolos. Certo? Cada divisão daquelas, verde e rosa, representa uma província do Império Romano. Ok? Como podem ver, Portugal pertencia ao Império Romano. Todos sabemos isso. E também a Judeia. Depois vamos falar, especialmente destes dois. Também a Judeia pertencia ao Império Romano. Já uma vez ouviram falar dos lusitanos? Já. Sim? De Viriato, essas histórias todas. Quem eram os lusitanos? Temos ali a província de Lusitânia. Estamos a falar de há 2000 anos atrás. Okay? A história de Portugal há 2000 anos atrás. Quem são os descendentes dos lusitanos? Quem hoje em dia se diz assim: nós somos o povo luso. Quem é? Somos nós, certo? Somos portugueses. Por isso, nós vamos falar diretamente da história das origens dos portugueses. Não sei se sabem, mas a nossa Lusitânia e o povo lusitano fez parte da Igreja Primitiva. Okay? E é disso que nós vamos falar. Havia 3 províncias que compunham a Península Ibérica e que deram origem aos povos portugueses e espanhóis, os vários povos, depois houve a mistura dos suevos e dos visigodos, okay? Mas isto ainda é antes disso. E vemos que existia a Lusitânia, a província Bética e a Terra Penense. É assim os nomes assim um bocado estranhos, mas eram então estes os antepassados mais antigos dos portugueses e dos espanhóis. Aqui vemos um mapa de como é que eram as ligações entre as principais cidades, as famosas estradas romanas, que hoje em dia praticamente todas ainda podem ser apreciadas, nem que seja
em parte, e destas 3 províncias havia sempre uma capital. Em todas as províncias do Império Romano havia uma capital. As 3 capitais destas províncias eram Tarraco, que agora chama-se Tarragona, é uma cidade. Na província bética era Córdoba, a capital. E a capital da Lusitânia era, alguém sabe? Imérita Augusta. Que hoje em dia é uma cidade na Espanha. Que se chama quê? Alguém sabe? Antigamente chamava-se Imérita Augusta. O nome atual é? Mérida. Ok? Muito bem. Eu visitei Mérida há uns 2, 3 anos. E foi lá que eu aprendi aquilo que hoje vamos falar. E algo de muito interessante. Como sabem, o Império Romano era um império pagão. Certo? Que herdou as suas raízes pagãs de que império? Do Império Grego. Por sua vez, herdou de que império? Medo-Persa. E por sua vez, herdou de que império? Império Babilónia. Que receberam os caldeus, os filisteus, etc. Esta tradição pagã remonta a que tempo, sabe? Esta tradição pagã remonta a que tempo? Ainda antes de Babilónia. Sabe? Exatamente. Vamos ler Gênesis 11. Tudo isto começou, toda esta história começou na planície da terra de Sinear. E o que aconteceu? Vamos ler muito rapidamente. Eu vou passar. E diz assim. Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcança os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Portanto, qual era o objetivo que Nimrod e os seus súbitos, qual era o objetivo deles? Exatamente. Era não serem espalhados e não serem destruídos. E também serem o quê? Famosos, não é? Okay? Isto é mais ou menos aquilo, as recompensas que se tem de ser pagão. Continua o texto. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor, e eles são um só povo, e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Vinhamos, deixamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor dispersou dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade. O versículo 9 termina. Por isso foi chamado Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo, dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Então, qual é o objetivo de Satanás para as sociedades? É o quê? É juntá-los em quê? Em aglomerados, certo? Em cidades, em impérios. Tudo isso ele usou sempre para juntar. E Deus sabe que isso é um bocado complicado. Certo? E por isso os espalhou. O que é certo é que até aos tempos do fim irá ser assim. O que é que diz em Apocalipse 16:14? Alguém sabe? Diz assim: porque são espíritos de demónios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro de da terra a todo mundo para os congregar. Nós sabemos isso. E este sempre é um plano que Satanás tem. Juntar. E por isso ele, ao longo da história, usou impérios. O que é que um império fazia? Conquistava e anexava. Certo? Para torná-los todos cidadãos de um só reino. Ok? Agora, olhem bem para ali e, sinceramente, tentem perceber isto. Aquilo são dezenas de povos diferentes. Com culturas diferentes. Com religiões diferentes. Com maneiras de proceder diferentes. Como é que se pega em tantas pessoas tão diferentes e se converte essas pessoas à filosofia romana? E eles conquistavam à força, certo? Mas depois eles davam alguma liberdade às suas províncias. Um pouco autorreguláveis,
deixava alguma liberdade em termos de religião, de decisões, mas eles tinham uma estratégia para converter a sua mente. Por isso é que isto se chama, esta apresentação, isto chama-se a grande estratégia. Que é essa estratégia que vamos falar. É que Satanás tem sempre um plano delineado, certo? Ok? E ele usou este império, já tinha usado um pouco nos gregos também, mas usou este império para fazer isto mesmo. Sabem que em cada capital, de cada província, eles faziam sempre algumas coisas. Eles construíam sempre as mesmas coisas. Coisas que eram muito interessantes. Por exemplo, faziam as estradas, como já vimos, de ligação. Okay? Vias de comunicação. Outra coisa que eles faziam é construíam ligações de água. Famosos, aquedutos, etc. etc. Okay? Outra coisa que eles construíam sempre era um templo. Um templo para adorar quem? Sabe? E eles tinham vários templos para adorar vários deuses. Mas havia um que eles construíam sempre. Era o templo de adoração ao imperador. Okay? Temos um exemplo, em Évora temos um que ainda está mais ou menos inteiro, que é chamado Templo de Diana, mas na realidade era um templo, como se sabe pela história, um templo de adoração ao imperador. Eles tinham vários, mas esse estava sempre em todas as capitais. Mas havia outros 3 edifícios que eles também faziam sempre em todas as capitais. Nós podemos ver que construir ligações de água é algo de positivo, certo? Estradas também. Construir templos é normal, embora fosse para os motivos errados, mas este não sou religião, construíam templos. Mas havia 3 edifícios que eles construíam sempre que tinham outros objetivos. Os edifícios eram estes. Sabem o que é isto? Não. Isto é um teatro romano. Sabem o que é isto? Isto é um anfiteatro. Anfiteatro romano. E sabem o que é isto? Esta é mais difícil. Fala o nome? É um círculo romano. Ok? Portanto, estes 3 edifícios, eu vou ver, teatro, o que é que eles faziam no teatro? Exatamente. Muito bem. Agora vamos ver mais um romano. O que é que eles faziam aqui? No anfiteatro? Era lutas, espetáculos de homens, de animais, é o que eles faziam. E o que é que eles faziam aqui no círculo? Corridas. Corridas de cavalos, ok? Muito bem. A pergunta é: o Império Romano construiu isto em todas as capitais, todas as províncias. Aliás, fomos visitá-las, as capitais, eu já fui visitar várias capitais do Império Romano Antigo, e tem sempre estas 3 construções. Umas em ao Estado, outras em ao Estado. Mas qual era a utilidade destes 3 tipos de construção? Correto. Era em entreter as pessoas. Houve um imperador romano que disse assim: deem pão e circo e está o povo controlado, certo? E ele disse isso porque, de facto, isto tinha um objetivo. Estas construções tinham um objetivo. Eu até vou deixar os livros de história falarem, e diz assim: partindo do teatro, a autoridade desenvolve uma propaganda eficiente de si própria e do modo de vida romano, tanto através do edifício, da grandiosidade, da sua obra, epígrafes e iconografia, como das mensagens que do palco podem ser transmitidas ao público. Portanto, qual era o objetivo destes entretenimentos? O que é que diz o texto? Portanto, isto é um livro de história, não é no seu lugar. Exatamente. É converter as pessoas ao romanismo. Certo? Esse era o objetivo. Vamos ver se isto resulta. Posso fazer uma pergunta? Pode. Não achas que isso é exatamente o que a América faz com o Hollywood, por exemplo? Já vá. Já vá. Mas é da nossa. E este quando eu estive em Mérida, a Sónia trouxe este é o estado atual
do teatro da capital da Lusitânia. Okay? Eu pus ali aqueles números porque representam 3 sítios muito importantes deste teatro. A zona número 1 chamava-se o Santuário do Culto Imperial. Okay? Santuário do Culto Imperial. Tinha lá no sítio número 1 sempre então a estátua do imperador atual e sempre antes do início de cada peça, digamos assim, era sempre feito primeiro o culto ao imperador. Okay? No número 2 chamava-se coro. Esta palavra agora deu origem à palavra coro, porque era ali que estavam os instrumentos musicais e as vozes que davam, digamos assim, os efeitos sonoros para a peça teatral. E no 3, no palco, era onde corria então a cena. O que acontecia? Antes de cada espetáculo, havia um desfile. Começava ali por aquela porta do lado direito, em baixo, ao lado daquelas colunas. Todos os participantes desfilavam, okay? Todos muito bem apresentados. Desfilavam todos os intervenientes e só depois de fazerem, eles vinham prestar a homenagem ao imperador e depois então é que começava. Há muitas coisas que derivam hoje em dia do teatro romano. Muitas mesmo. Podíamos falar aqui muitas coisas. Obviamente que o teatro atual deriva daqui. O que é que deriva mais daqui? Que mais artes derivam do teatro? Sim, é muito bem. Portanto, nós temos a ver que há muitas coisas hoje em dia na nossa sociedade que derivam disto aqui. Por exemplo, outras coisas que se calhar à primeira vista não sabem. Uma outra coisa que deriva aqui, procissões da Igreja Católica, sabiam? As procissões das Igrejas Católicas são o resultado da cristianização da região pagã romana. Portanto, não deixaram de haver procissões, moldaram a procissão de outra maneira. Em vez de ser culto ao imperador, faz culto a um santo. Okay? Mas a procissão foi inventada aqui. Outra coisa que deriva daqui é os desfiles de moda, sabiam? Os desfiles de moda derivam disto aqui. As mulheres, exatamente. As mulheres tinham lá atrás, acho que não tem aqui, lá atrás tinham uma espécie de camarins, onde as atrizes, digamos assim, se produziam todas, quer pintavam-se todas, faziam. O livro de história diz que faziam penteados exuberantes, vestiam exuberantemente, exatamente para o desfile. A moda deriva exatamente deste ritual que existia no teatro romano. Estou aqui a pensar nessa expressão americana, real respects. Sim, exatamente. As pessoas que entravam aí para assistir isso, a assistência tinha que ir ali ao número 1 e prestar o seu. Não tinham de ir lá, mas tinham que participar naquele ritual, digamos assim. Tinham que dar respeito ao culto do imperador, embora eles próprios não pertencessem à religião pagã. Mas era, digamos assim, a partir daí começavam, mesmo eles não sendo pagãos, não sendo pertencentes àquela religião, era uma maneira que eles diretamente já estavam a participar no culto ao imperador. Não aceitável. Exatamente. Era um ponto de partida. O anfiteatro. Este é um anfiteatro de capital da Lusitânia, como eu estava a dizer, atualmente de Mérida. Por acaso, quando eu fui lá, era quase Páscoa, eles estavam a preparar lá umas cerimónias quaisquer para a Páscoa, que eu achei interessante também preparar aquilo ali, mas pronto. O que é certo é que aqui fazia-se então os desportos de arena. Okay? Todos os desportos de arena nasceram aqui. Que desportos é que conhecem de arena? Voz de mama. Hã? Há bocado estava a dar no início o boxe, por exemplo. Eu antes de entrarmos melhor nisso, eu vou ver. O edifício inaugurou-se, especificamente o de Mérida, inaugurou-se no ano 8 a.C. Okay? Reparem que tudo isto tinha, até as datas são muito importantes, tudo isto tinha um objetivo. O que é que estava prestes a surgir poucas décadas depois? O cristianismo, certo?
Por isso, isto já foi preparado com esse objetivo. Inaugurou-se, então, 8 a.C. Com o fim da obra, complementava-se o projeto de dotar a colónia de Mérida, já então capital da província lusitana, de uma grande área pública para espetáculos. Portanto, foi a conclusão dos 3 edifícios. No anfiteatro, realizavam-se jogos de gladiadores e lutas entre animais, ou entre homens e animais, que, em conjunto com as atuações do circo, eram as preferidas do público. Portanto, mesmo hoje em dia, os ringues de esportes de luta, o que é que se chama? De arenas, certo? Mais coisas onde se usa o nome arena. Foi o Atlântico, por exemplo. Agora também se chama. Também é uma arena. E sabes porquê? Holanda. É por causa disto que se chama. Também se chama. Por exemplo, o estado de Amsterdão, como é que se chama? Não sabes? Arena? Amsterdão. O estado de Bayern de Munique, como é que se chama? Exatamente. Não é por acaso, eu achava muito bem. Não é por acaso porque tudo deriva, todos os esportes de ringue, de sítios fechados. Uma coisa interessante é que isto é um recinto fechado. E ele, não sei se já alguma vez tiveram a oportunidade de ver algum coliseu, não é? Que agora já está, não tem nada a ver com o original. Aqui está uma imagem do original. Por cima era tapado, era mesmo uma arena, digamos assim. Que podia abrir a parte de cima, eles abriam e podia ficar aberto ou podia ficar fechado. Muito bem. Antes de passarmos ao outro, Nós temos um campo pequeno em Portugal. hã? Temos tipo em Lisboa, um campo pequeno. Por exemplo, as touradas também derivaram daqui. Todos os espetáculos de luta, de confronto entre homens e animais, ou entre animais, são baseados, então, no anfiteatro romano. O circo. Portanto, o circo tinha uma extensão de 400 metros. Era uma pista, extensão de 400 metros, tinha a capacidade para 30 mil pessoas, este que é o de Mérida, e era o sítio ideal para a corrida de cavalos, de vigas e quadrigas. Alguém sabe o que é uma viga e uma quadriga? Uma viga era corrida com 2 cavalos, quadriga com 4 cavalos. E eram conduzidos pelos aurigas, era o nome dos condutores, então, dos pilotos da altura. Deixa-me fazer uma pergunta. Disseste que tinha 400 metros, não é? Que é a distância das pistas hoje em dia à volta. No centro, num dos lados menores, achava-se a porta Pompeia. Okay? Este é um nome que deriva muitas coisas. Porta das Estrelas, de onde partia o cortejo anterior às competições, composto por músicos, aurigas participantes, ou seja, os próprios esportistas, sacerdotes, imagens religiosas, etc. Ou seja, também havia sempre, antes do evento esportivo, o quê? Uma procissão, um desfile. Faz lembrar alguma coisa também? As posições. Primeiro vem a posição e depois vem as bandas de tiro. Os Jogos Olímpicos. Exatamente. Há os Jogos há a cerimónia de lançamento, cada colégio depois bandeira. Os Jogos Olímpicos já vêm antes disso. Os Jogos Olímpicos, é assim, esta estratégia já foi usada no tempo dos gregos, mas depois deixou de ser precisa. Depois foi usada outra vez no início da nossa década, já vamos ver porquê que foi usada, e está a ser usada atualmente hoje, com o mesmo objetivo. Portanto, também havia então esse tal desfile. Nós vemos hoje em dia muitas coisas não são novidade. Quase nada é novidade, tudo tem uma origem. Portanto, estes 3 edifícios, como nós já vimos no livro de História, tinham como objetivo o quê? Mudar a mente das pessoas e fazê-las converter, digamos assim, ao humanismo. E será que eles tiveram algum sucesso? Será que eles tiveram algum sucesso? Eu vou-vos ler como é que era a vida das pessoas na capital da Lusitânia, nesta altura. Os esforços realizados nestes 3 edifícios eram, em primeiro lugar, principal tema de conversa. Okay? O que é que se passou na corrida, o que é que se passou no teatro, o que é que se passou na arena. Era o principal tema de conversa das pessoas. Segundo, os jovens sonhavam ser gladiadores ou aurigas, ou seja, os condutores dos carros de cavalos. O sonho de qualquer jovem era ser ou gladiador ou jogador. Muito bem. Fabricavam-se brinquedos para brincarem a simular as lutas e as corridas.
Só não havia jogos de PlayStation. Olha, bom dia. Pintavam nas cidades, nas paredes, figuras de apoio e incentivo, exatamente o que eu estou a dizer, nas paredes das cidades. Ou seja, nas paredes das cidades eram pintados, Vai ter a bandeira da janela. temas alusivos, então, aos espetáculos e aos divertimentos. Já havia grafite. Exatamente. Criavam cânticos de incentivos aos seus ídolos. Apoiavam fervorosamente esses mesmos ídolos, eram chamados de fãs. Todas as palavras atuais são derivadas daqui. Vem da palavra. Exatamente. Formavam grupos de apoio aos seus ídolos. Para quando tivessem apoio no espetáculo, as claques apoiavam cantando as músicas que eles criavam. As jovens raparigas sonhavam ser como as atrizes de teatro. Sonhavam vestir-se como elas, pintar-se como elas, usar os penteados que elas usavam. Cantavam as músicas que se ouviam lá. As músicas que se ouviam lá, cantavam. Toda a sociedade girava à volta destes entretenimentos. Isto que eu tirei aqui foi um livro de história, não sou eu que estou a inventar. Toda a sociedade girava à volta de quê? Daquilo ali. E o que é que acontecia? Acontecia algo de interessante. Mais por nós, a paixão por este tipo de espetáculos deixou reflexos em abundantes obras de arte, tanto na pintura como na escultura, cerâmica, mosaico ou ilusaria. Aparecem representados cavalos com os respectivos nomes, gritos de apoio durante a corrida ou auríguas portadores da palma da vitória. Portanto, a maneira como se vivia era tão intensamente que os achados arqueológicos refletem aquilo que as pessoas realmente gostavam naquela altura. Alguém aqui conhece ou já ouviu falar de Caio Apuleio Diócles? O leio, a gente já tinha toda a vida a leio. Eu vou-vos apresentar o desportista com maior sucesso da história. Okay? Tinha este nome, que sorte, e ele era quê? Português. Cristiano Ronaldo volta. Eu vou ler. Caio Apuleio Diócles Da Salvação Barreto. No livro da foi o condutor de quadrigas lusitano. Okay? Diócles tornou-se profissional no ciclo máximos aos 18 anos de idade, ali em Mérida, e competiu durante 24 anos. Na sua primeira corrida, competiu pelos brancos. 2 anos depois, teve a sua primeira vitória. 4 anos depois, estava a correr pelos verdes. E terminar a carreira a competir pelos encarnados. E numa inscrição dedicada a Diócles, atribuem-se-lhe 4.257 corridas, das quais 1.426 vitórias. Diócles foi o mais bem pago condutor de quadrigas da sua época e, segundo o professor de Estudos Clássicos da Universidade da Pensilvânia, continua a ser o mais bem pago atleta de todos os tempos. Peter Struck estima que os 35.863.120 cestéricos ganhos por Diócles, que seriam suficientes para fornecer a cidade de Roma de cereais por um ano, seriam hoje equivalentes a 11,6 mil milhões de euros. Nem o Ronaldo. Nem um. Portanto, é interessante que ele jogou pelos verdes, pelos vermelhos e pelos brancos, não é? É muito interessante. O que é certo é que isto era o desportista mais famoso que existia neste tempo. E, por sorte, ele era português. Agora, quem é que ia pagar? Era o Império. Qualquer dia escrever qualquer coisa assim sobre um português. Exatamente. Qualquer dia, alguém vai dar para o passado e vai ver. Sabes se cobrava entrada para entrar naquelas salas? Penso que não. Não tenho certeza. A pergunta que eu quero fazer é essa. Como é que uma cultura, há 2000 anos atrás, é tão parecida com a nossa? Acharam alguma semelhança? Não. Sim.
estava à procura de diferente. Mas então eu quero fazer uma pergunta. Esta estratégia foi usada no Império Grego durante algum tempo. E depois parou. Deixou de ser usada. Voltou a ser usada num período específico do Império Romano. E passado alguns séculos, deixou de ser usada. E durante 1500 anos, esta estratégia não foi utilizada. E agora, nos últimos 100 e poucos anos, voltou a ser utilizada. Sabem porquê? O que eu vou mostrar agora é o que é importante. Vimos até aqui essa história. Agora é que vamos começar a ver coisas importantes. Romanos 15:28 deixa-nos uma pista fundamental. Sabem o que é que diz neste texto? Diz assim: Paulo escreveu esta carta à igreja de Roma, certo? E ele diz assim: assim que concluído isto, e havendo-vos consignado este fruto, de lá, passando por vós, irei a Espanha. É o que ele diz aqui, não é? Eu tenho muitos problemas com este texto. O primeiro problema é que Espanha não existia. A Espanha foi fundada no século XV. Espanha foi fundada no século XV. Logo, Paulo não pode ter escrito Espanha. Espanha não existia. Certo? Se nós formos ver traduções antigas, por exemplo, a Vulgata em latim, o que lá diz é, não vou ler aquilo que eu não consigo ler, mas a última palavra diz Hispaniano. Certo? O que é que isso quer dizer? Alguém sabe? Não, é Espanha não existia. Espanha. Dizia, e eu vou-vos dar uma ajuda, Espanha foi o nome dado pelos romanos à Península Ibérica. O que Paulo disse aos romanos foi que ele iria à Península Ibérica. Ok? Foi o que ele disse. E este é o mapa, então, da Península Ibérica, chamado de Espanha. Está ali, podem ver. Este é o mapa romano. E está ali representado com as suas 3 províncias. Portanto, Paulo queria vir à Península Ibérica. Será que ele veio mesmo à Península Ibérica? Eu vou ler para vocês. Esta cidade ali, está ali assentada, assinalada, é a cidade atual de Tarragona. Ok? É muito importante isto porquê? Porque a cidade tinha uma importante comunidade cristã. Ok? Uma importante comunidade cristã primitiva. Ou seja, estamos a falar poucos anos após os apóstolos. Estamos a falar na altura em que Paulo andava a pregar e ainda alguns apóstolos ainda andavam a pregar. Logo a seguir à morte de Cristo, poucos anos depois. E nesta cidade tem algo interessante. Porquê? Porque a igreja cristã primitiva de lá fazia atas do que se passava. Ok? E essas atas sobreviveram até aos nossos dias. Eu vou só ler um bocadinho. Diz assim: a partir do primeiro testemunho escrito da comunidade cristã de Tarragona, as atas do martírio de Frutuoso, o documento mais antigo deste tipo produzido pelo cristianismo na Península Ibérica, fundamentam a historicidade da pregação do apóstolo Paulo nesta cidade. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que eles documentavam o que é que se passava. E o nosso amigo Frutuoso, que era um membro muito importante na igreja primitiva cristã, foi o quê? Foi morto pela perseguição do Império Romano. E essa morte foi registrada nas atas da igreja. E nessas atas fazem referências à pregação de Paulo naquela cidade. Portanto, existem documentos históricos que falam que Paulo esteve na Península Ibérica. Está bem? Só mais um. O cristianismo aparece completamente consolidado em Tarragona. De facto, Frutuoso, a tal mesmo, e 2 diáconos, Agúrio e Elógio, mártires hispânicos, todos estes 3 foram mártires. Suas atas martiriais testemunham a existência de uma comunidade bem estruturada, com um impulso missionário e bem aceito pelas diversas classes sociais da. Agora, eu vou tentar explicar isto. Existem registros históricos que Paulo esteve na Península Ibérica. Certo? E que pregou na Península Ibérica.
e deu origem a uma comunidade cristã tão forte na Península Ibérica que chegou até às partes mais importantes da sociedade. Okay? Chegou a pôr em causa, aqui na Península Ibérica, a religião oficial. Okay? Mas houve consequências. A pregação de Paulo na Península Ibérica mudou o comportamento das pessoas cristãs neste período. Ou seja, os nossos antepassados, e isto é do livro, agora que eu vou ler, é do livro da história de Mérida. Os nossos antepassados lusitanos foram cristãos pertencentes à Igreja Primitiva. E quando receberam a mensagem de Paulo, houve algumas coisas que eles mudaram. Querem saber o que é que eles mudaram? Eu vou. Devido em grande parte à implementação oficial do cristianismo, que considera imorais as representações teatrais, o edifício foi deixado de ser utilizado até ao seu total abandono. Após o seu abandono, ligado como o do teatro à instauração do cristianismo como religião oficial, parte da estrutura foi se ocultando com a terra. Outra referência. Com a implementação oficial do cristianismo, começa a derrocada do ciclo. Ou seja, o cristianismo ficou tão forte na sociedade, o que é que aconteceu? Houve um abandono de quê? De entretenimento. Muito bem. Houve um abandono dos entretenimentos. Que era a grande força de quê? Do paganismo romano. Para moldar a mente das pessoas. As pessoas ouviram a pregação de Paulo, tornaram-se cristãs, de tal forma que tornou-se a religião dominante. E o que é que as pessoas abandonaram? Os entretenimentos. Certo? Mas depois há uma coisa muito interessante. E eu, quando aprendi isto, pensei assim: eu tive antepassados que fizeram parte da Igreja Primitiva. Eu não sabia disso, vocês sabiam disso? Nós tivemos antepassados. Os nossos antepassados lusitanos pertenceram à Igreja Primitiva, descrita em Apocalipse, descrita nos Evangelhos, em Atos. Nós temos antepassados que pertenceram. Mas houve um problema. Houve um problema. É que o que aconteceu poucos séculos depois? Quando o Império Romano viu que não estava a conseguir destruir os cristãos, o que é que ele fez? Juntou-se. Certo? Muito bem. E sabem o que é que aconteceu à capital do Lusitano, quando isso aconteceu? Eu vou. Restauros realizados. No tempo de um dos filhos de Constantino, entre os anos de 337 e 340. Sabem o que é que isto quer dizer? Constantino foi quem fez o quê? Legalizou o cristianismo. Muito bem. Constantino disse: agora somos todos cristãos. Enviou os seus filhos a várias capitais, incluindo um deles, a Mérida, para fazer o quê? Um objetivo: restaurar o teatro, o anfiteatro e o coliseu. E dizia: agora somos todos cristãos, mas já podemos utilizar estas coisas. A pregação de Paulo, as pessoas abandonaram. Certo? Quando houve a junção, o próprio filho de Constantino veio a Mérida para voltar a pôr isto tudo a funcionar. E funcionaram durante quase mais 2 séculos. E eu não sei se acham isso interessante, mas foi desta maneira que deixou de haver uma igreja cristã verdadeira na Lusitânia. Okay? E na maior parte das províncias. Agora, indo um bocadinho mais para os nossos dias atualmente, nós vemos assim: durante 1500 anos, porque a partir do século V, VI, deixaram de haver circo, deixou de haver teatro, deixou de haver anfiteatro. Porquê? Sabem porquê? Porque já não era preciso corromper. Porque já não era preciso corromper, exatamente. Porque já todos estavam a pertencer, a Igreja Romana dominou todo o Império, substituiu o Império Romano e a sua filosofia estava perfeitamente presente em todos. Até podíamos falar da profecia do Apocalipse, que fala das 3 costelas, não é? Que estavam na boca do animal, que tem a ver com isto.
O que é certo é que ao fim de 1500 anos aconteceu algo extraordinário. Aconteceu isto. Foi recuperado em primeiro lugar os Jogos Olímpicos da Era Moderna. De onde é os Jogos Olímpicos? Já se sabe? É do Império? Grego. Okay? Já tinha sido usada esta estratégia no Império Grego. Futebol moderno, 1963. Boxe, esportes de luta, 67. Basquetebol, 91. Corrida de automobilismo, 94. Tudo isto é o reinventar de quê? Do circo romano, anfiteatro romano, teatro romano, todos eles. Cinema em 95. Rádio em 1906. Televisão em 25. Internet, jogos eletrónicos, tudo isso. Reparem no pormenor destas datas. A quando do início do cristianismo, o que aconteceu? O Império Romano teve uma estratégia, certo? Foi a entreter as pessoas. Acham que é coincidência que depois de 1844 toda esta estratégia tenha voltado? Acham coincidência? Tudo isso foi recuperado, mas agora há uma diferença. É de uma forma muito mais evoluída. De uma forma muito mais ampliada, muito mais forte. Acho que essa coisa interessante, há bocado aqui, o Rui estava a dizer, se não podemos com eles, não temos a eles. Esses mesmos locais onde se exerciam esses entretenimientos foram feitos também para torturar os tais cristãos. E o sangue dos mártires é semelhante. Eles não conseguiam, era só converter as coisas, mudar-lhes os nomes, etc. Os dias hoje. Agora a pergunta é: surgiu a Igreja Cristã Primitiva. A maneira como eles conseguiram mudar a mentalidade das pessoas e deixarem que eles abandonassem isso foi entretê-los. Para quem acham que é então estes entretenimentos modernos? Felizmente eu não tenho que responder, cá quem responda por mim. Diz assim: o desejo de excitação e aprazível entretenimento é uma tentação e uma cilada para quem? Para o povo de Deus. E especialmente para quem? Para jovens. Satanás está continuamente arranjando engodos com que desviar a mente da sua obra de preparação para as cenas que se acham num futuro próximo. Por intermédio dos bondados, entretém uma constante estimulação a fim de induzir os imprudentes a se unirem aos prazeres do mundo. Para quem são então os entretenimentos? É para um povo específico. Que diz ali que é o povo de Deus. Este é o objetivo. Satanás tem estado a multiplicar seus ardis. E professos cristãos. Sabem o que quer dizer professos cristãos? Não. De caráter e experiência religiosa superficial são por ele empregados como engodo. Não discernem que esses entretenimentos são, na verdade, banquetes de Satanás. Quem são os que não percebem que são banquetes de Satanás? São os professos cristãos. Okay. A pergunta é: será que eu sou um professo cristão? Preparados com o intuito de impedir almas de aceitarem o convite para as bodas do Cordeiro e de receberem o vestido branco do caráter, a justiça de Cristo. Qual é o objetivo então? Quem são aqueles que vão participar nas bodas do Cordeiro? Quem são os que vão participar nas bodas do Cordeiro? Onde é a boda do Cordeiro? Onde é que vai ser esta boda? Muito bem. E quem é que são os que vão estar na cidade santa? São os salvos. Okay. E este texto que é que diz? Que os que não discernem isto não vão ser o quê? Participantes nas bodas do Cordeiro. Sabem o que isto quer dizer, não sabem? E entre os mais perigosos lugares de diversões acha-se o teatro. E permitem-me eu acrescentar o cinema, que é a continuação do teatro. Em vez de ser uma escola de moralidade e virtude, como muitas vezes se pretende, é um verdadeiro foco de
imoralidade. Nunca ninguém viu imoralidade no cinema. Mas tem um objetivo. Hábitos viciosos e propensões pecaminosas são fortalecidos e confirmados por estes entretenimentos. Canções baixas, gestos, expressões e atitudes licenciosas depravam a imaginação e rebaixam a moralidade. Eu vou-vos contar uma experiência que infelizmente eu passei, que é o seguinte. E eu era viciado em filmes. E eu via normalmente um filme todos os dias. E era interessante que a Sónia não gostava nada. E então, à noite, lá vinha ela à sala, estava eu a fazer o quê? A ver um filme, muito bem. Estava eu a ver um filme, todo contente, e a Sónia começava com o mini sermão dela. Dizia, não vejas isso, porque isso faz-te mal, e não sei o quê, depois ficam coisas na mente, e tal. E eu punha em pausa, esperava, e depois dizia assim, já está? E ela já ia-se embora. Sabem qual era a minha justificação? Que eu dava sempre. Não era para Hã? fazer. Sabem qual era a minha justificação que eu dava à Sónia e dava a mim próprio? Era, eu sei que isto não é verdade, que é tudo a fingir. Logo, isto não me afeta. Sempre foi esta a minha justificação. E eu acreditava vivamente nisso. Não é só tua, certeza. Exatamente. E eu acreditava perfeitamente nisso. Mas o que é que o texto diz? Repararam bem o que é que diz ali. Hábitos viciosos e propensões pecaminosas são fortalecidos e confirmados por estes entretenimentos. No fim diz, depravam a imaginação, a nossa imaginação fica corrompida e rebaixa a nossa moralidade. O que é a nossa moralidade? É a nossa consciência. Portanto, e eu estava certo ou estava errado na minha justificação? Todo o jovem que costuma assistir a estas exibições se corromperá em seus hábitos. Portanto, felizmente ali diz, há alguns jovens que assistem a estas exibições serão ser corrompidos. Não é? Hã? Qual que sou eu? Isso é muito... Se for como ser jovem, Isto é muito chato, não é? Acham que não é chato ou não? pessoas mais velhas. Diz assim, todo jovem que costuma assistir a estas edições se corromperá em seus princípios. É o que diz o texto. Sabem uma coisa que eu fico feliz? É que não sou eu que estou a dizer isto. Fico muito feliz. Não há influência mais poderosa para envenenar a imaginação, destruir as impressões religiosas e tirar o gosto pelos prazeres tranquilos e realidades sombrias da vida, sóbrias da vida, do que as diversões teatrais. Mas esse texto não está inspirado. Não está inspirado? Eu vi uma visão que todo jovem não diz que seja inspirado. E este texto foi muito difícil para eu aceitar. Deixa eu ver. Mas há ainda pior. Eu digo-vos que os piores eu não trouxe. Mas não tive coragem. O verdadeiro cristão, reparem bem que este texto. O verdadeiro cristão não desejará entrar em nenhum lugar de diversão que nem se entregar a nenhum entretenimento sobre que não possa pedir a bênção divina. Não será encontrado no teatro e nos salões de jogos. Não se unirá aos alegres valsistas, nem contemporizará com nenhum outro enfeitiçante prazer que lhe venha banir a Cristo do Espírito. Acho que não preciso de comentar. Quando Paulo pregou aos nossos antepassados aqui da Península Ibérica e eles os catequizaram, deixaram todos os entretenimentos. Certo?
Quando nós lemos estas mensagens, temos duas hipóteses. Ou nós fazemos o que os nossos antepassados inicialmente fizeram, ou nós fazemos o que os nossos antepassados depois acabaram de fazer. Sabem o que é que eles acabaram de fazer? E dessa forma, deixaram de ser o quê? O povo de Deus. E eu vou terminar, já é hora de terminar, com algo. Ainda vou falar de duas coisas. Primeiro vou falar deste texto. Este texto mudou a minha perspectiva de vida. Foi este texto. 2 Coríntios 3:18. E este é o meu texto preferido da Bíblia, porque quando eu percebi este texto, os meus comportamentos mudaram radicalmente. Provavelmente já leram este texto. É um texto um bocadinho difícil de compreender. Reconheço que é. Mas quando eu percebi, reparei que não era nenhuma brincadeira isto. Diz assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Aí percebeu o que é que isto quer dizer? E este texto fala-nos, uma pequena frase que resume este texto. Somos transformados pela contemplação. E este é o resumo, entre aspas, dessa doutrina, que não é uma doutrina, mas é uma realidade. É o texto que Paulo escreveu, o mesmo Paulo escreveu a 2 Coríntios, a dizer assim: aquilo que tu vês é isso que te vai transformar. E isso Ok? não é apenas uma coisa que só os cristãos percebem. Exatamente. Isso é uma coisa que... Exatamente. Esta foi a estratégia que Satanás usou antigamente. Pôs o que é? Imoralidade à frente das pessoas. Entretenimento à frente das pessoas. E elas se romperam. Nós temos duas hipóteses. Ou nós aprendemos com a história, ou nós não aprendemos com a história. Esta é a vantagem que eu encontro em estudar a história. É ver onde é que os outros falharam e tentar não cometer o mesmo erro. Até porque a consequência pode ser eterna. A consequência pode ser eterna. À medida que eles se aproximarem mais de Deus, tornando-se participantes da natureza divina, os entretenimentos de origem terrena diminuirão de vulto, dissipando-se no fundo. Preciso traduzir o texto? Ou todos perceberam? À medida que alguém se aproxima de Deus, o que é que acontece? Posso só dar uma coisa aqui? Podes. Isto é uma experiência que qualquer um pode fazer em casa, a perigo da vossa própria vida. Experimentem durante 4 dias da semana verem um filme durante a noite e depois, passados estes dias da semana, tentarem estudar as calças aqui Tens de dizer que é só retórica, não é? Ninguém conhece. Não, é perigo da própria vida. É perigo da própria vida se quiserem. Então, se permites, eu vou contar a tua história. Eu, durante muitos anos da minha vida, muitos anos mesmo, pedia a Deus que me desse vontade de estudar a Bíblia. Não estou a brincar, não é sério. E eu pedia a Deus, dá-me vontade de estudar a Bíblia. Dá vontade de estudar, porque eu acho que isto é uma seca. Literalmente. Não estou a brincar. E eu ia para a cama, pegava na Bíblia. Foi assim durante anos seguidos. E eu orava, sinceramente a Deus, por favor, dá-me vontade de estudar a Bíblia, porque eu não tenho. Isto é uma seca, não consigo. Se era eu a passar a lição, eu sou um dos calçadinhos desde 18 anos. E eu estudava a lição quando era eu a passar a lição, porque quando não era, tinha muita dificuldade de estudar a lição. E eu achava que estudar a Bíblia era literalmente uma seca. Até que houve uma semana em que eu fui desafiado a não assistir durante 10 dias a nenhum tipo de entretenimento. E isto foi o que aconteceu ao fim de alguns dias. Eu estava sentado na sala um dia, 10 da noite,
E eu, bem, não posso ligar a televisão, não é? Não posso ir para a internet fazer nada. Acabou de ouvir. Exato, basicamente é isso. E eu pus-me a olhar e em cima da mesa estava uma Bíblia. E eu assim, isso. Peguei na Bíblia. Fui à concordância. Não gosto. Fui à concordância e vi lá, este tema é interessante. E fui ler todos os versículos daquele tema. E tive um tempo, assim, e gostei bastante daquilo. Quando no dia a seguir, estou a dizer uma coisa. Eu digo-vos que todo o tempo que tenho disponível, e eu uso para estudar a Bíblia. Fiquei apaixonado por uma coisa que eu achava que era a maior século do mundo. Porquê? E eu pedi a Deus, há anos, quando dava vontade de estudar a Bíblia, mas era eu que estava a impedir que isso fosse uma realidade. Porque depois de eu estar a ver um filme, como é que eu podia achar interessante ler a Bíblia? Nesse caso já era Deus a mostrar o que devia fazer. Depois de eu ver um filme, ou de ver o CSI, ou de ver seja o que for. Aliás, essa é a razão porque começou a tornar assim enquanto ao pregador. Exatamente. Mais que os outros. Depois de ver isso, como é que eu podia ter algo? Eu digo-vos, desde que eu deixei de ter esse tipo de entretenimentos, eu apaixonei-me pelo estudo da Bíblia. E agora é a coisa que eu mais gosto de fazer. Agora vais dizer que tiveste sorte, não é? E eu vou agora partilhar com vocês uma coisa muito interessante, para terminar agora mesmo. Que é isto. Esta experiência, esta mensagem, foi numas férias que fui ao sul de Espanha e mais especificamente América, mas tenho uma outra experiência numa outra férias que eu tive. E isto me dá avançar. Muito bem. E o ano passado tive o privilégio de ir a Israel. E tive o privilégio de visitar uma cidade, que é a cidade de Cesareia. Já lá foi. Que é não é hoje em dia uma cidade, mas é mais agora um museu do que uma cidade. Mas era uma cidade que foi fundada por quem, sabe? Foi Herodes que fundou a cidade em honra a César. Muito bem. Herodes fundou esta cidade. O mesmo que queria matar a Cristo. Okay? Então isto é interessante. E eu sempre quis ir a esta cidade, porque aqui foi descoberto, por exemplo, esta pedra. Não sei se sabem que esta pedra. Esta pedra veio confirmar a existência histórica de Pôncio Pilatos. Não sei se sabiam. Porque durante muitos séculos diziam que Pôncio Pilatos não tinha existido, não havia nenhum registro da sua identidade. E aqui em Cesareia encontraram então uma pedra que dizia Pôncio Pilatos, procurador da Judeia. Também foi ao Teatro Romano. Foi isso. Também. E então, esta cidade é uma cidade lindíssima. É uma cidade portuária. Agora é um museu como é que se diz? Ao ar livre, que se pode visitar. É uma cidade onde se via navios, todo mundo. Ali tinham armazéns por baixo da rocha onde eles guardavam os cereais e as especiarias que tinham de tudo. Aqui, Herodes construiu o seu mais magnífico palácio. Podem ver ali os restos do palácio. O palácio estendia-se até ao mar. Esta parte era toda coberta do palácio. E isto vai nas piscinas interiores do palácio. Okay? É um palácio tão espetacular que tem piscinas interiores. Só que esta cidade foi construída com um propósito. Vamos tentar perceber porque ela foi construída. Como eu disse ao bocado, todas as capitais das províncias romanas tinham sempre 3 edifícios, certo? Com um objetivo. Mas houve um problema na província da Judeia. É que os judeus recusaram que esses edifícios foram construídos em Jerusalém. Jerusalém era a capital da Judeia. Província romana. Mas eles respeitavam a cultura, entre aspas, dessa província. E os judeus recusaram que se fosse construído isso lá em Israel, em Jerusalém. Então o que é que Herodes fez? Se eu não posso construir lá, vou construir uma cidade e nessa cidade vou pôr então tudo isto. E foi por isso que esta cidade foi construída. Tornou-se politicamente a cidade mais importante da Judeia. Okay? No tempo de Jesus, politicamente, esta é a cidade mais importante. Era onde Herodes tinha o seu principal palácio e era onde havia então
o teatro, o circo e o anfiteatro, que ainda lá está, tem coisa de visitar. E tem muito mais coisas interessantes. Sabem que Jesus foi contemporâneo desta cidade. E é muito interessante que Jesus correu toda a Galileia, que fazia parte da Judeia, correu toda a Judeia, inclusive parte da Fenícia e parte do Cápado, ele também lá foi. Mas houve uma coisa que me marcou muito quando eu fui visitar. É que este dia disse uma coisa que eu não sabia, depois fui pesquisar e realmente é verdade. Ele disse assim: muitas pessoas vêm a Israel para ver os sítios por onde Jesus andou. E ele disse assim: este é o único sítio onde Jesus não esteve. Todos os sítios importantes da Judeia, daquela região, este foi o único sítio em que Jesus não veio. O verdadeiro cristão não se vai encontrar nestes sítios. O que é interessante é que aquilo que ele disse marcou-me. Porquê? O que é que havia de diferente nesta cidade que não havia nas outras? Sabem que um judeu, se estava na Galileia, queria ir para Jerusalém, não podia passar por onde? Pela Samaria. O que é que ele tinha que fazer? Tinha que passar por Cesareia. Okay? Jesus nunca passou por Cesareia. Sempre foi por Samaria. Ok? E agora pergunto, porquê é que Jesus nunca foi a Cesareia? Já pensaram nisso? E depois às vezes surge aquele argumento de nós, mas Jesus vai encontrar em escadas cidades, se calhar não ia àquele sítio. Apocalipse 3, 20 diz isto e vou deixar isto para vocês pensarem. Diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém me ouvir a minha voz e abrir a porta, estarei na sua casa e com ele serei e ele comigo. Isto é uma referência às bodas do Cordeiro. E ao vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono. Após tudo o que nós vimos, eu faço uma pergunta. Será que nós vamos ouvir Jesus a bater à porta? Ou então eu faço uma pergunta pior. Será que nós vamos estar tão entretidos que Jesus não vai bater à nossa porta? Como não foi a Cesareia. Melhor, é o quarto, a gente tem que fazer uma vida. Era esta mensagem que eu queria trazer a vocês e espero que possamos pensar que houve uma estratégia que resultou com os nossos antepassados. A mesma estratégia está a resultar connosco. Queremos ser nós participantes desta estratégia ou não queremos ser participantes desta estratégia? Muito obrigado por vossa atenção. Obrigada, não.